E aí, seus youtubeiros, é o Eduardo Fez de novo que tá na área, sim, eu, o mestre da interpretação bíblica, perito no assunto Deus, o homem com quem é acima da média. E hoje, como eu sou um perito da interpretação bíblica, vamos falar sobre Apocalipse, né? Vou falar um tema do livro de Apocalipse da Bíblia, vou falar um tema aqui, o que é Jesus voltar? O que seria Jesus voltar? Tipo, Jesus já está com nós, o Espírito Santo está com nós, como assim voltar? O que seria Jesus voltar? A questão de falar Jesus voltar é Jesus se revelar para todas as pessoas. Até os ateus, até quem não acredita nele, quem nunca ouviu falar dele, é Deus se revelar para todo mundo. Isso que seria Jesus voltar. E quando ele for voltar, ele vai encerrar esse mundo imperfeito que é aqui o planeta material, o planeta Terra, o nosso universo. Ele vai encerrar e todo mundo vai morar no mundo espiritual, lá no céu, ou no inferno, né? Isso que seria Jesus voltar. O problema de Apocalipse é que é muita simbologia. Dá pra você colocar muita coisa em simbologia. É difícil de interpretar, mas tem coisas que dá pra você interpretar que nunca muda. Por exemplo, lá o sonho de José, que as 7 vacas representavam 7 anos. Como que alguém ia saber isso? Só por revelação de Deus. Então, uma simbologia muito confusa, mas existe a interpretação bíblica. E o que traz para nós Apocalipse, o livro inteiro, para você entender para que serve o livro de Apocalipse. É o seguinte, foi dado para João naquela época de João, né? Muito tempo atrás, tipo lá no tempo de Cristo, quando Cristo já tinha morrido e ressuscitado, no máximo 20 anos depois, 30 anos depois, não lembro direito, né? Mas menos de 100 anos, menos de 100 anos depois de Cristo, né? Bem antes. Aí a mensagem do livro de Apocalipse é a seguinte, é dizer que vai vir tribulações, flagelos aqui na terra, mas esses flagelos, essas tribulações é para a humanidade criar consciência e poder ser salvo, porque alguém vai mudar debaixo da sombra fresca, tomando água de coco, né? Debaixo da sombra e água fresca de coco, ninguém vai mudar, né? Então Deus permite vir flagelos, Deus permite vir várias coisas, tormentos, para que a população mude. Isso que é a mensagem de Apocalipse. Para os escolhidos falar, ó, tem que ser assim, né? Não é que eu deixei de lado todo mundo, não é que eu deixei de lado a terra, não é que eu não quero fazer nada. É que tem que ser assim, porque é o único jeito das pessoas poderem ser salvas. Isso que fala o livro inteiro de Apocalipse, ok? Vou usar agora aqui, só vou até os 4 cavaleiros, não vou mais adiante, o vídeo vai ficar muito longo. Mas vamos lá, vamos ver a simbologia, o que eu sei te dizer sobre a simbologia. Fala que no trono de Deus tinha um mar como de vidro, né? Transparente igual cristal, um mar de vidro como cristal. Por que que tinha isso? Por que que João viu isso? Por quê? Porque ele viu o povo lá no céu, o trono de Deus fixado em alguma coisa, o povo andando em algum lugar. Ou seja, ali, tipo, ele imaginou, ó, tem uma plataforma segurando o pé de alguém para eles não cair lá do céu, né? Tipo, ele falou, mar de vidro. Por quê? Porque o povo andava, né? Porque estava no céu para dizer que estava voando. E que estava andando. Mas isso não é que tem um mar de vidro lá. Isso é só uma revelação, porque no mundo espiritual é difícil você ver as coisas do mundo espiritual e trazer aqui para a terra. Porque lá não tem beleza, não tem feiura, né? Não tem lei da gravidade, não tem um monte de coisa lá. Então é assim que Deus se revelou para João. Por isso que ele fala mar de vidro. Não é que tem um mar de vidro, que aquele mar de cristal alguma coisa, não. Aquilo é porque o povo estava flutuando. Fala que no trono de Deus tinha um arco-íris, como jade, certo? O que é o arco-íris? O símbolo do arco-íris está na Bíblia, lá em Gênesis, fala que é o símbolo da promessa de Deus, que ele não vai deixar mais a terra chegar no limite, né? Ele não vai deixar mais a maldade chegar no limite de ele ter que destruir toda a terra, né? O que seria essa maldade chegar no limite? É que nesse mundo imperfeito que a gente vivemos na Terra, nós temos o livre-arbítrio. E esse mundo dá vantagem para o mal. Sempre dá vantagem para o mal. Não tem como bem existir aqui nessa Terra, nesse mundo imperfeito. Por quê? O mal sempre vai ter vantagem, o mal sempre vai vencer. Porque o mal vai pensar em matar o bem, o mal vai pensar em roubar o bem vai pensar só em viver a vida dele e cuidar da família. Certo? É por isso que Deus teve que fazer o dilúvio. Porque foi provado, mostrado para os anjos, esse mundo aqui, os anjos nos assistem, como fala em Jó, Satanás tá pela terra, os anjos nos assistem para aprender alguma coisa aqui e a gente também vai aprender alguma coisa. O que seria esse aprender aqui na terra?
Isso aqui é tipo um ensinamento pra gente conseguir viver na perfeição, pra gente não cair no mesmo erro do Satanás, né? Que Satanás se rebelou contra Deus. Ou seja, ele não entendia o que era imperfeição, ele não sabia viver na perfeição, não sabia que era perfeição porque ele não conhecia a imperfeição. Então esse mundo foi para todas as pessoas, humanos, anjos, entender o que é imperfeição, entender que eles estão no mundo perfeito, ok? E no dilúvio foi provado que o livre-arbítrio ia ser dominado, o livre-arbítrio do mal ia dominar o livre-arbítrio do bem. Então Deus tem que intervir para o livre-arbítrio não ser dominado. Então ele tem que intervir para o livre-arbítrio continuar sendo livre. Deus não pode intervir muito, senão ele vai estar manipulando o livre-arbítrio. Mas ele tem que intervir para o livre-arbítrio não ficar preso, né? Para não ter só o livre-arbítrio mal. Porque o mal tem vantagem. Por exemplo, nasce um bem, vai lá e mata. Ó, você segue o mal ou nós te mata. É isso, né? O que o bem faz? Você não quer seguir eu, tudo bem. Não mexendo comigo, eu não vou fazer nada. É isso que o bem faz, né? Não mexendo com a minha família, mexendo com ninguém, etc. Então Deus interviu, como ele interviu também na Torre de Babel, quando surgiu, o povo se uniu, era inteligente, né? Aí na Bíblia fala, eles vão conseguir fazer o que eles quiserem, ou seja, vai ficar igual no tempo antes do dilúvio. Então o que Deus fez? Ele interferiu, confundindo as linguagens, né? Não deixou o povo se unir, para o bem ter chance de prevalecer. O arco-íris é o símbolo dessa promessa, por isso que está lá no trono de Deus. Lá fala que 7 tochas que simbolizam o Espírito de Deus. O que seria esse Espírito de Deus? São conceitos de Deus, são a essência de Deus, a perfeição de Deus. Esses 7 Espíritos são o que a gente tem quando a gente segue a Deus, né? O amor ao próximo, justiça, esse simbolizado como as tochas, 7 Espíritos de Deus. Isso são as tochas. Os Espíritos de Deus também são simbolizados como estrelas aqui na Terra, né? Está vendo o simbolismo? A mesma coisa, 2 simbolismos, a mesma coisa. Jesus é o Cordeiro, Jesus é o Leão, Jesus é a raiz de Davi, etc. É simbologia, você tem que entender isso em Apocalipse. Aí também fala dos 4 seres viventes. Esses seres viventes, que seriam? São personalidades? São anjos? Não, porque anjo é tratado como anjo. Esses 4 seres viventes têm asas, 6 asas, né? Olhos que olham tudo, né? Em toda parte do corpo tem olhos, e eles clamam: santo, santo é o Senhor, de dia e de noite, sem parar. As 4 criaturas, uma se parece com o leão, outra se parece com um novilho, outro se parece com um homem, e outro se parece com uma águia voando, né? O que seria isso? A asa representa o poder de estar lá no mais alto céu. Quanto mais asa, mais alto você consegue voar. Ou seja, esses seres estão lá presentes no trono de Deus, como já viu, as asas simbolizam isso. E os olhos que tem tudo, quer dizer que eles conseguem enxergar tudo o que está acontecendo. É onisciência, ou seja, esses seres aí não são anjos, porque o único onisciente que é onisciente é Deus, certo? Aqueles anjos, para mim são leis espirituais, que nem o arco-íris, é uma lei espiritual que Deus pode intervir. Os 4 seres também são leis espirituais. Como que eu sei disso? Pelos 4 cavaleiros, certo? Quando abre o primeiro selo, tem o primeiro cavaleiro, que é o cavaleiro branco, né? E o seu cavaleiro, ele veio para vencer. Ele vem para vencer e venceu, né? Ou seja, Jesus Cristo, simboliza Jesus Cristo. E o primeiro ser vivente que anunciou esse cavalo é Jesus Cristo, né? É o leão que simboliza Jesus Cristo, leão, esse se chama como leão, Jesus Cristo. Então é uma era espiritual que começou a correr depois que Jesus morreu e foi crucificado. Ali, esse cavaleiro branco inicia essa era espiritual. Tem a era espiritual antes do dilúvio, depois do dilúvio, que começou a ter novas leis espirituais que Deus pode intervir para libertar o livre-arbítrio. E depois tem a de Jesus Cristo, que antes de Jesus Cristo, Deus não deixava o último senso de justiça, o último ensinamento de justiça não morrer. É por isso que tinha vários milagres, por isso que Moisés abriu o mar vermelho, Elias descia fogo do céu, as ursas matou, quem ficava com Elias, com Eliseu. Elias aconteceu muitas coisas, Sansão era forte, porque eles eram o último senso de justiça, o último ensinamento do bem, o último ensinamento do evangelho, né? Como Noé foi também o último ensinamento do evangelho, era o único justo, ou seja, o único que seguia a Deus, que sabia os conceitos de Deus, certo? Então era isso. Depois dessa era, Deus viu que precisava interagir mais. O que ele fez? Liberou o Espírito Santo. Agora todo mundo pode ter acesso ao Espírito Santo. Qualquer pessoa, satanista, ateu,
tem sempre uma voz falando para você, né? O que é certo e o que é errado. E é por isso que tem várias igrejas evangélicas hoje, se espalhou cada vez mais o senso de justiça. Aí você decide seguir. Para você ter livre-arbítrio, você tem que conhecer o bem e o mal. Se você só conhece o mal, seu livre-arbítrio vai querer só fazer o mal, só o que você conhece, né? Se você só conhece o bem, seu livre-arbítrio só vai querer fazer o bem, ou seja, seu livre-arbítrio vai estar preso. Então, o livre-arbítrio, o conceito de livre-arbítrio é você conhecer o que é o bem e o mal e decidir qual você quer seguir. Então você tem o direito de conhecer os dois, o bem ou o mal. É por isso que Jesus vem e liberou o Espírito Santo, para que todos conheçam o bem e o mal. E aí, o nosso livre-arbítrio vai ser mostrado se a gente quer seguir pro bem ou pro mal. É isso aí, fica bem claro para os anjos ver como Satanás ele duvidou de Jó. Deus falou, ó, Jó é meu servo fiel, ele nunca vai me abandonar. Daí o Satanás falou, é claro, você tá manipulando o livre-arbítrio desse, dá tudo de bom pra ele, é claro que ele vai querer seguir você, né? Aí Deus falou, não, então eu vou mostrar pra você que não. Então Deus não estava brincando com Jó, Deus não estava zoando com Jó, brincadeira, postinha, birrinho com Satanás, não. Por que não? Porque Deus é onisciente, ele sabe do futuro. Mas o Satanás não vê seu pensamento. Então, por isso que Jó foi provado, para mostrar para o Satanás quem era Jó, e Satanás não poderia mais acusar Deus e nem Jó, como aconteceu com Abraão, que ele foi provado a sacrificar seu próprio filho, né? É isso, para mostrar para os anjos, todas hostes celestiais, quem é aquele homem, qual é o livre-arbítrio dele, né? Para ninguém ter mais acusação. E é isso aí, o primeiro cavaleiro, o cavaleiro branco, simboliza Jesus Cristo. Aí o segundo cavaleiro, se eu não me engano, é o cavaleiro vermelho, né? É o animal, quem anuncia ele é o animal que representa o touro, o novilho, que está lá no céu. Ou seja, aqueles seres espirituais são eras espirituais, lá no céu eles são representados como aqueles seres, e aqui na terra, né, as espirituais que aconteceram aqui na terra são representadas com aqueles seres lá no céu. É isso. Lá no céu é representado com aqueles seres, e aqui na terra são eras espirituais. Aí a segunda era espiritual depois de Jesus Cristo, que veio o cavaleiro vermelho. O que o cavaleiro vermelho fala? O cavaleiro vermelho fala que foi dado poder para matar, para guerrear. Ele tinha uma espada, né? Ele tem poder para matar não sei quantas partes da terra, etc. O que seria isso? Essa época de guerra que o Deus permitiu, quer dizer que Deus permitiu o homem se armar e ficar forte, certo? Deus não permitiu lá na Torre de Babel, mas como agora a gente tem um livre-arbítrio, Deus permitiu, né? Por isso que se juntaram as bombas nucleares, né? Deus permitiu o homem criar ciência, máquinas, fuzil, tanque de guerra, que matava e desmatava lá em Hitler, a Segunda Guerra Mundial, né? Esse período vai ter o fim da Segunda Guerra Mundial. Não, na verdade vai ter a bomba de Hiroshima e Nagasaki. Para mim, essa era espiritual do Cavaleiro Vermelho vai ter Hiroshima e Nagasaki, que é o segundo ser. Aí abre-se o terceiro selo, e que anuncia a terceira criatura. A terceira criatura é como o homem, se assemelha ao homem. E o que foi dado a essa criatura? Essa criatura foi dado o quê? Falou, um trigo por um denário, cevado por um denário. Fala lá, não vou ler aqui, para o vídeo não ficar muito longo, né? E fala, não danifiquei o azeite. O que é isso? O que aconteceu aí? Que era espiritual essa? É depois da bomba de Hiroshima e Nagasaki. O que aconteceu? Deus permitiu as guerras? Permitiu. Para quê? Para que é uma nova consciência humana. Deus permitiu o mal, mas o mal, ele usou o mal contra... Ele teve que permitir o mal para que a humanidade se comovesse. Ou seja, eles viram que a guerra ia matar todo mundo. Ele falou, a gente vai se matar. Todos os países se juntaram depois da bomba de Hiroshima e Nagasaki. O mundo se comoveu. Ainda mais com aquela foto daquela japonesa que pegou fogo, né? Comoveu o mundo viu, a gente vai se matar, gente. A gente vai se matar, a gente tem que dar um jeito pra gente se matar, ok? Foi isso que aconteceu em Hiroshima e Nagasaki. Pra mim é o fim da Era do Cavaleiro Vermelho e o começo da Era do Cavaleiro Preto, certo? O povo se comoveu. Decidiram, o que decidiram? As grandes potências do mundo criaram uma organização chamada G10, hoje é o G7, a ONU, é a ONU. As 7 maiores potências do mundo, é a ONU, certo? O que eles fizeram? Eles falaram, em vez de a gente fazer guerra, vamos dividir o mundo entre nós?
certo? Aí o que aconteceu? Os Estados Unidos, é uma da potência, pegou a parte aqui da América do Norte, América do Sul. Sim, o Brasil é fazendinha dos Estados Unidos. A gente sustenta os Estados Unidos, a gente manda para eles, os Estados Unidos mandam na gente. Você acha que não, mas tudo bem, não posso fazer nada. Se você quiser acreditar, você acredita, certo? Eles pegaram e dividiram o mundo em 7, entre eles, ok? Eles dividiram o mundo em 7, para que não haja mais guerra. Que bonito, foi bom isso. Foi bom. Eles controlaram a economia. Eles unificaram os horários, unificaram os calendários. O mundo se uniu, né? Unificaram a moeda, mas cada moeda vale um X, mas eles que decidem o que cada moeda vale. Como que funciona isso? Ó, você pode ver, todos os países que tem o euro, é os países que menos importam, é os países que tem que comprar, né? Os países que não conseguem vender, eles mais compram. Os países que tem euro, né? Vamos aqui no Brasil, o real. O Brasil é um dos países que mais vende, que mais importa, certo? Por isso que a moeda nossa, o real, é desvalorizado. O euro vale 6 vezes mais. Por quê? Para dar poder de compra para quem tem o euro. Ou seja, se unir o mundo, onde a gente é fazendinha, a gente distribui as coisas para o mundo, não só os Estados Unidos. Os Estados Unidos vendem nossas coisas para os outros mundos. Eles dão poder de compra para quem tem o euro, para quê? Para ter um equilíbrio econômico. Senão o Brasil ia ficar super rico, né? Todo mundo ia ficar na mão do Brasil. O Brasil ia aumentar os preços das coisas, né? Então já deixaram o euro 6 vezes mais caro que o real. E é claro que o dólar sempre vai ser mais caro que o real. Não tem como o dólar ficar mais barato que o real. Se o dólar baixar, é ruim pro Brasil, porque o Brasil vende muito para os Estados Unidos, né? Vai entrar menos dinheiro aqui, vai acabar com o PIB do Brasil, vai diminuir o PIB do Brasil. Infelizmente é isso. O dólar, se o real subir, o dólar tem que subir também. Vai ser melhor pro Brasil. Mas isso é outro assunto, vamos falar de Bíblia. Então, você entendeu que o governo manda no preço da sua moto, na sua agricultura, como você planta o arroz e feijão, é o governo que fala, a saca do arroz está valendo tanto, você não vai conseguir vender. É pelo preço do governo, já era, não tem, já manda de nós. Tabela FIPE, as lojas de carro tem que vender no preço da tabela FIPE, não pode vender a mais acima do preço da tabela FIPE. É isso que está acontecendo. O governo controla tudo. Se você só consegue comer se você pagar o imposto, né? Eu vou lá comprar arroz, tem um imposto lá. Se você não pagar o imposto, você não come. Vai lá no caixa e fala, não quero pagar imposto. Você fala, não vou vender pra você, só vendo pra quem paga o imposto. Aqui é 20 reais o saco de arroz, 5 reais de imposto. Você fala, vou pagar só 15. Não, você tem que pagar os 5, senão daqui você não sai do mercado. É isso. Eles unificaram o mundo, eles podiam organizar a economia de tudo para acabar com a fome, né? Mas essa foi a era do cavaleiro, o começo da era do cavaleiro preto, certo? Que ele tem uma balança na mão. Não danificar o azeite, quer dizer, não danificar o azeite. Fez as coisas ficar caro, mas não danificou o azeite. Ou seja, deixa o povo conseguir sobreviver, pelo menos o povo conseguir viver. É isso. Esse é o cavaleiro preto. E o último cavaleiro é como a águia que voa. É como a águia que voa, certo? O ser que anuncia ele. Por que como a águia que voa? Porque a águia tá voando, você não vê. De repente ela vem e ataca a presa dela. Ou seja, ninguém consegue conter o ataque dessa águia. Ninguém vai conseguir conter o ataque da águia. Aí fala que deu autoridade, o Cavaleiro Amarelo, ele tinha autoridade para matar a quarta parte do mundo, tinha autoridade para matar na espada, na peste e nas feras aqui na Terra. Essa quarta parte do mundo tem autoridade para matar o resto do mundo, na espada. E é isso que acontece. Eles têm autoridade. Se alguém quiser acabar com o Brasil, eles acabam. Porque eles estão interligados. Se alguém ir contra a ONU, todos os 7 países vão lá e vão acabar com aquele país. A não ser que a ONU queira que aquele país se afunde e eles jogam um miguezinho. Não tá na ONU, não faz parte da ONU, vamos acabar com ele. É isso. Entende? Por isso está tendo guerra. Quem não está coligado com a ONU se ferra. Quem está coligado com a ONU tem uma economia boa. É por causa disso, certo? E o que aconteceu? Em vez do povo pegar esse poder e unificar o mundo e ajudar o mundo inteiro, não. Vai chegar uma época que eles vão querer sufocar a população. A população vai ser refém. O nosso livre-arbítrio vai ser refém deles, certo? Que já está acontecendo praticamente, né? Por enquanto dá para viver. O azeite não foi danificado, assim dizer, a simbologia. Mas vai acontecer isso. Essa é a era do Cavaleiro Amarelo. Depois dele, Jesus vai vir e vai encerrar esse mundo.
Ah, mas o Apocalipse não acaba aí. Tudo bem, o Apocalipse não acaba aqui, mas isso daí já é contado de forma resumida, que nem Gênesis. Gênesis fala da criação do mundo e fala que criou o homem. Depois, outro capítulo vai lá e fala como que o homem foi criado. Deus fez ele do barro, né? Primeiramente, eles passam resumido a Bíblia, o manuscrito passa resumido, depois vai explicando com detalhe. É isso que acontece no Apocalipse inteiro. Ou seja, a história do Apocalipse inteiro acaba lá no quarto cavaleiro, Cavaleiro Amarelo, ou sete selos, que depois fala que a última abertura do sete selos, né? Depois do Cavaleiro Amarelo, fala que o céu, as estrelas caíram, o céu se enrolou como pergaminho, ou seja, mudou tudo aqui na Terra, a Terra se acabou, virou uma nova coisa. Aí eles começam a contar mais detalhado. Para mim, pelo que eu vi do Apocalipse, é isso, mas a mensagem dele é essa, né? Vai ter tribulações, a tribulação é para mudar a humanidade. A gente que somos escolhidos de Deus, vamos ter que seguir firme, certo? Essas bestas que vêm do mar, que tem 7 chifres, 7 diademas, os 7 países do G7, que é hoje. A besta tem 10 cabeças, que era o G10 antes, e ficou com 10 chifres, e 7 chifres, 7 chifres, 7 chifres com diademas. É isso que quer dizer, né? Vai vir vários flagelos, não dá para você saber muito bem. A simbologia, que o cafanhoto vai torturar, vai cair os montes, é só simbologia, muita simbologia, só se Deus te revelar. Mas para interpretação bíblica é difícil. E vamos encerrar aqui. Um abração do Eduardo Fez, seus youtubeiros.